Evangelho segundo João, capítulo 6, versículos de 35 a 40. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Comentário do Evangelho, com Euda Mendes, de Teresina, Piauí. Caríssimo irmão, caríssima irmã, é sério, eu roubei. Eu estava com fome. Eu tinha talvez 8 anos de idade, não mais que isso. E perto da minha casa, na mesma rua, existia aos sábados uma feirinha das pessoas que moravam mesmo naquela rua. Elas colocavam bancas de frutas e outros produtos da roça, colocavam em suas calçadas para vender. E todas as pessoas ali da redondeza vinham fazer compras. Eu, menina, saía olhando todas as bancas e eu estava realmente com fome. Era quase meio-dia, eu penso, e o meu pai também estava andando ali na feira. E eu passei perto de uma banca que tinha umas mangas amarelinhas, lindas. Só em olhar eu já podia sentir o doce delas na minha boca. E eu pensei, eu vou tirar uma manga desta e levar lá para casa. Ninguém vai perceber. Eu que pensava assim. Tirei a manga e saí escondendo ela, indo para minha casa. Mas o meu pai viu tudo e foi atrás de mim. Quando eu entrei em casa, ele entrou junto comigo e já foi me pegando pela orelha e me fazendo voltar e devolver o que eu tinha roubado. Por que eu conto esta história, este fato da minha vida? Porque hoje no Evangelho Jesus nos fala do pão da vida, que Ele é o pão da vida. E que vida é esta? É a vida eterna. É a vida com Deus, em Deus, dependente de Deus, conduzida por Deus e eterna, porque não termina aqui. Depois da nossa morte aqui, continuaremos vivendo diante da face do Senhor. Eu estava com fome, uma fome do meu corpo, uma fome física, uma fome biológica, que nós saciamos quando nos alimentamos com o café da manhã, com o lanche, o almoço, um jantar, uma ceia, com frutas. Por quê? Porque o nosso organismo ele precisa
de alimento para funcionar, para ter energia, proteínas e etc., para poder funcionar. Mas, quando Jesus fala do pão do céu, ele diz: este pão sou eu. Eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu. E nós, cristãos católicos, precisamos, se ainda não fazemos isto, mergulhar na importância, na profundidade do que significa esta palavra. Porque Jesus, ele não apenas deu-se inteiramente, morrendo inclusive na cruz, por mim e por você, mas antes disso, ele instituiu a Eucaristia. Ele quis ficar no meio de nós de um modo em que nós pudéssemos ver pela fé e nos alimentar. Meu irmão e minha irmã, a Eucaristia é Jesus fisicamente no meio de nós. E Ele está no meio de nós através da sua igreja que Ele instituiu e pela consagração das mãos dos sacerdotes para nos alimentar. Quando Ele diz: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, viverá eternamente. A Eucaristia é Jesus Cristo, é Ele mesmo que diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não tem fome, nem tem sede. Por quê? Porque nós, como filhos e filhas de Deus, nós temos fome. Não uma fome biológica, nós temos fome de vida, de equilíbrio, de paz, de graça. Nós temos fome de alegria verdadeira, de felicidade, de realização pessoal. Nós temos sede de felicidade, sede de dignidade, sede de nos realizarmos. E Jesus nos diz claramente que Ele é este pão que nos alimenta e é Ele que sacia esta nossa sede. Esta sede de viver de fato o que nós somos. Nós somos filhos e filhas de Deus. E enquanto nós não vivermos nesta intimidade com aquele que nos criou, aquele que nos adotou como filho, nós estaremos sempre com esta fome e esta sede sem saciar. É Jesus o pão da vida. É Jesus que sacia a nossa fome. Eu quero dizer para vocês que desde quando eu pude estar com minha vida regular nos sacramentos, porque quando eu iniciei a minha caminhada, o meu encontro com o Senhor, eu não tinha o sacramento do matrimônio, então eu participava da missa, mas eu não podia comungar, e foram 4 anos de caminhada, de oração, de súplica, acompanhada por um sacerdote, para chegar a ter o sacramento do matrimônio e também voltar a receber Jesus na Eucaristia. E desde quando eu recebi o Senhor, após o meu matrimônio, eu tenho me mantido fiel com a Eucaristia diária, exceto em situações muito justas, em que realmente eu não tenho condição de buscar. Eu sinto necessidade da Eucaristia diária. Talvez eu não tenha palavras para explicar para você. Eu sinto fome de Jesus
físico, a sua carne, o seu sangue, a sua alma, a sua divindade. Eu tenho sede, sede de Deus. E aqui está a sua resposta para mim, para você, quando ele diz: aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. E ele diz claramente: a minha carne é verdadeiramente uma comida, o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Então é a palavra dele, é a palavra de Deus que saiu da sua boca e que foi escrita para que nós não tenhamos nenhuma dúvida de que Jesus está fisicamente naquele pão consagrado na Santa Missa, naquele vinho consagrado na Santa Missa. Ali está Jesus. E ele é nosso alimento. E nós precisamos, como eu disse no início, conhecer mais sobre esta verdade, não apenas para entender com a nossa inteligência, mas principalmente para, a partir desse entendimento, vivenciar. Assim como o meu corpo precisa diariamente de alimento sólido, de alimento líquido, para se manter vivo, o meu espírito precisa de Jesus eucarístico, precisa da sua palavra. Jesus é a palavra encarnada no seio de Maria. Jesus é a Eucaristia hoje no meio de nós. Jesus ali no altar é o Cordeiro imolado e vencedor que me alimenta, que alimenta você. Por isso, naquele dia criança, eu fiz aquele ato errado, eu estava com fome física, e eu roubei aquela manga para me saciar. Aqui eu quero chamar a sua atenção. Claro que nós não vamos roubar a Eucaristia, não há necessidade disso. Na minha cidade, na sua cidade, tem a igreja, tem a capela, onde, se não diariamente, mas pelo menos aos domingos, temos a Eucaristia servida para todos nós que cremos. Que o Espírito Santo traga hoje ao nosso coração uma fome, uma saudade de Jesus, uma abertura de coração para crer na sua palavra, quando ele diz: eu sou o pão da vida. A minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. E que nós caminhemos apressados para a igreja com fome de Jesus. Vinde, Espírito Santo. Amém. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor do Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso orgulho, nosso inimigo repeli, e concedei-nos nossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor,
fazei-nos sempre firmes crer. Amém.